O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa Direto ao Ponto aqui pela TV Zoom. Um programa que, como todos os outros que integram aqui a grade da casa, você pode ver também através da nossa página na internet, tvzoom.com.br, através do aplicativo de celular, qualquer hora, qualquer lugar, e também através do nosso canal no YouTube, que, por sinal, tem bastante gente visitando. Bom, hoje, para mim, é uma alegria muito grande receber um amigo de mais de 20 anos, André Felipe Tafuri, um empresário que mudou aí a cara de Nova Friburgo, agitou bastante Nova Friburgo na virada dos anos 90 para os anos 2000. Que é, você, André, bom, é um rosto conhecido demais na cidade, dispensa apresentação, pelo menos de quem tem mais aí de 20 anos, né? Uhum. Mas você não é friburguense, né, André? Não, sou carioca, nasci no Rio de Janeiro em 1975 e depois de tanta violência que a gente sofreu lá, a gente resolveu vir morar aqui na Serra. Ah, foi por isso, né? Foi. A gente já trabalhava com moda íntima lá e toda semana vinha aqui fazer compras, então a gente já conhecia a cidade. E aí, na hora de escolher o lugar para onde a gente ia fugir, foi fácil, né? Já não tinha contatos, mas já conhecia a cidade, já era o lugar. Você hoje em dia é friburguense, você já tem título de cidadão friburguense? Já te deram esse título? Não, ainda não, mas espero que eu tenha esse prazer um dia. Então já fica aí a dica para os vereadores aí, porque é difícil achar alguém mais friburguense do que você, né, cara? Você... realmente eu abracei a cidade e gosto muito de morar aqui. É engraçado que você não veio tão novo, né? Você já tinha quantos anos quando veio para cá? Tinha 18 anos. Pô, cara, que legal. 18 anos. E hoje é friburguense, né, André? Praticamente. No começo, assim que a gente veio, eu estava um pouco grudado ainda no Rio, né? Queria voltar por causa das amizades e tal. Mas depois isso foi se desfazendo e aí comecei a consolidar as amizades daqui. E quantas, hein, André? Muitas, né? Muitas. André, bom, eu dispensei apresentações, é claro que nem todo mundo de casa conhece, mas o André é um empresário que foi um dos criadores da FreeWeb no ano 2000, isso. Junto com o Alisson Breder, Cristiano Olhamo, Inês de Moraes, e uma empresa que acabou, uma empresa jovem, feita por jovens, frequentada por jovens, tocada por jovens, e que foi uma coqueluche em Nova Friburgo, principalmente na década passada, quando não era uma empresa de jovens mesmo, uma empresa de gente que estava se aventurando no empreendedorismo, né? Vocês fizeram a faculdade juntos, né? E decidiram começar. Conta pra gente, vamos lembrar um pouquinho daqueles dias, André, do site, do curso, de tudo isso. Você falando assim que eu sou empresário, né? É uma coisa que eu nunca vislumbrei, nunca imaginei acontecer. Eu estudei eletrônica, né, curso técnico, e trabalhei na InterTV durante 3 anos, mas não era aquilo que eu amava. Então, foi passando o tempo, eu comecei a fazer a faculdade com o Alisson e o Cristiano. Quando a gente se formou, a faculdade de análise de sistemas, né, a primeira turma de análise de sistemas aqui da Estácio. Quando a gente se formou, a gente tinha que fazer alguma coisa. E veio a ideia de criar um portal de internet. Na época, a internet... é uma coisa meio visionária, né, para a época, assim. A internet estava começando, ela nem se compara ao que é hoje, mas também não posso dizer que era um deserto, não. Tá? Já era uma coisa que vinha se popularizando. E a gente resolveu montar um portal, e a gente discutindo o que ia colocar no portal, a gente resolveu botar um fórum, cartões postais da cidade, classificados, uma série de canais. E aí, próximo de ficar pronto, de colocar no ar, a gente foi fazer as fotos, eu e o Ellison e o Cristiano, pela cidade, fazer as fotos para botar os cartões postais lá no site. Então a gente fez as fotos, revelou, era a época ainda da foto revelada. De filme, né? De filme. A gente revelou e começou a mostrar para os amigos, familiares, o álbum de fotos. Olha aqui o álbum que a gente fez e tal. E uma coisa chamou a atenção. Todo mundo que pegava o álbum ia passando as fotos de paisagens lindas, né? Da Catarina, da Pedra do Concentrado, da Cachoeira do Véu das Noivas. Só que uma das fotos, em uma só das fotos, tinha uma pessoa que saiu ao fundo.
E todo mundo que pegava esse álbum parava nessa foto, aproximava e tentava reconhecer a pessoa ali. E isso nos chamou a atenção, porque na mesma semana, o Ricardo, que é meu cunhado, e morava no Rio, né? A gente veio morar em Friburgo, mas minha irmã continuou morando no Rio. Me falou de uma moda que estava nascendo lá, justamente da cobertura fotográfica nas festas. Então tinha um site que já estava fazendo isso no Rio, e ele falou que era um negócio legal, que tinha gostado. E na mesma semana que ele me falou isso, aconteceu esse caso das pessoas pararem na foto. Aí me deu um estalo e eu falei para ele, Lelim, a gente precisa fotografar as pessoas. Claro que os cartões postais também eram um trabalho legal e tinham muitos acessos no site, inclusive. Mas nesse estalo que deu, a gente tomou a decisão de criar esse canal de fotos, de eventos. Só faltava tomar a coragem para a gente chegar numa festa e fotografar alguém, né? Vocês chegaram a me chamar para isso. Na hora que tiveram a ideia, vocês chegaram a me consultar se eu estaria disposto a fazer essas fotos e tudo mais. Acabou não acontecendo. Mas assim, a inibição inicial de vocês virou uma desinibição total em pouco tempo, né? Em pouco tempo, mas foi difícil, tá? Porque as pessoas não conheciam, as pessoas tinham muito medo de internet, de a gente usar a foto de forma maldosa. Então a gente conseguiu, o Jackson, que era um conhecido nosso também da internet, topou ir no primeiro evento. E a gente foi o show da Harmonia do Samba que não teve, inclusive. Na vez expressa, o palco caiu e acabou não tendo show. A gente foi para lá e fotografou algumas pessoas e a gente tinha que explicar o que era, para as pessoas entenderem e permitir tirar foto. Isso foi em outubro de 2000. E isso começou a ter um certo sucesso. Só que a gente só foi perceber mesmo que era realmente uma febre em dezembro, 2 meses depois, no Rock Noel, onde a gente chegou na festa e a gente não conseguia se movimentar. E as pessoas vinham de todos os lados pedindo para a gente fotografar. Então foi um momento ali que deu aquele estado de reconhecimento. A gente falou, esse negócio aqui realmente vai ser muito popular. Hoje já era, né? Popular. E virou referência, né? Todo mundo ia para as festas sabendo que vocês estavam fotografando. E imagino que a quantidade de acesso no dia seguinte para poder ver as fotos era muito grande, né? Eu já fiz isso muitas vezes também, de procurar a minha foto na festa. E aí, legal. Até onde eu aguentei, eu chegava da festa em casa, 2, 3, 4 horas da manhã, e tentava publicar, né? Não era tão fácil como hoje a gente publica uma foto no Facebook, por exemplo, era muito, em que você fotografa já no celular e ela já vai para a rede. A foto era da máquina digital e tinha um disquete. Cada disquete cabiam 17, 18 fotos. Nossa. Então a gente ia para a festa com um bloco uma caixa de disquete para poder conseguir fazer as fotos. Como é que mudou em pouco tempo, né, cara? Chegava em casa, processava aquilo tudo e botava no ar. E isso fazia muita diferença no número de acessos. Quando a gente conseguia fazer isso, publicar as fotos muito rápido, o número de acessos era muito mais alto do que quando a gente não conseguia e levava 1, 2 dias para publicar. Entendi. E foi o que aconteceu depois, né? Um volume absurdo de fotos que a gente fazia de festas, de convites que a gente tinha para fotografar os eventos, até o momento que a gente chegou à conclusão que a gente teria que começar a negar para os convites de festas, né? E como é que surgiu vocês começarem a organizar as próprias festas de vocês? Foi um desdobramento disso? Exatamente. A gente começou a ser muito popular. A gente chegou a ter 2 milhões de acessos no mês. Quanto? 2 milhões. Que isso, cara. Assim, 2 milhões de page views, né? Falando melhor. Você que programou o site? Sim. Esses 2 milhões de page views eram mais ou menos 200 mil pessoas que visitavam população de Friburgo, o até site. mais da população de Friburgo. Porque acabava que a gente tinha acesso de fora também. Sim. Mas era um número, se a gente for comparar com hoje dificilmente um site tem isso, porque o conteúdo já está muito espalhado, né? Principalmente nas redes sociais. Mas na época era um número realmente muito grande. Então a gente era muito popular, mas a gente não conseguia meios de transformar isso em renda.
né? Hoje me parece que continua difícil, mas já tem alguns meios em que as pessoas conseguem transformar a popularidade em receita. Na época a gente não conseguia e o evento foi um caminho para isso. Foi uma forma de pegar aquela popularidade, levar aquela galera toda para o mesmo lugar no mesmo dia, fazer uma comemoração ali, uma festa, com a cobrança de ingressos e dali a gente ter alguma receita. E foi um trabalho que eu também nunca imaginei fazer eventos e que deu um resultado fantástico para a gente. Eu estava conversando aqui antes de começar, né? Eu te conheci tem 23 anos e você era um rapaz super tímido, né? Exatamente. Talvez até por não conhecer tanta gente em Friburgo ainda, então era tímido mesmo. E assim, legal como a vida foi dando voltas e de repente você estava aí, um empresário da noite. Né? Como eu falei, eu nunca outros... imaginei, eu era realmente muito tímido. Os primeiros dias de fotografar as pessoas foi uma tarefa muito difícil. Eu, se fosse sozinho, acho que eu não teria feito. E depois começar a fazer os eventos e contactar as pessoas, contactar os artistas, as bandas, os DJs, fazer essa negociação, alugar o espaço. E começar nas festas, subir no palco para poder agradecer o público. Isso foi um troço, para mim, inimaginável. Mas depois a gente foi se acostumando e foi sendo muito bom. Né? Ficou muito à vontade. Assim, e, teve muito sucesso nisso tudo, né, André? Eu lembro de ter visto ali o espaço que é o Vilisal, né, hoje em dia, lotado, foi a lotação máxima daquele espaço foi com vocês. Até assustava, né? Quem estava ali olhando, falou, nossa, como está cabendo tanta gente aqui dentro. Vocês chegaram a botar quantas pessoas ali dentro? Então, a gente tinha uma Rata, né, que era a boate na época mais famosa, central, e ela dentro do Vilisal Center, em alguns momentos a gente usava o espaço inteiro, em algumas festas. Nessa época da Noite do Flagra 5, que é o recorde, que até hoje não foi batido e acredito que não vai ser, porque não vai ter mais eventos lá, a gente usou os 2 espaços. E aí teve... Prefiro nem falar o número de pessoas lá dentro, mas foi um número acima do que eu imaginei e ficou ainda gente querendo entrar e a gente teve que fechar as portas daquele dia. E vocês fizeram várias festas temáticas, né? Que sempre tinha a Noite do Flagra, Curtição Limitada, que era a minha favorita. Tinham outras, né? A Noite do Flagra, ela era a primeira festa que a gente fez. A gente fez 12 edições dela. Que era para fotografar mesmo. Então. Ela tinha essa relação com o canal Flagra, que era o nome do canal de fotos que a gente tinha. Depois dela, a gente começou a criar outras festas. A Curtição Limitada foi, no final das contas, a que teve o maior sucesso, né, que resgatou o público dos anos 80. E a gente começou a fazer ela também na Choperia Mais Um, depois que era um espaço maior. Depois a gente criou a Geração 90, que foi outra festa também que representava uma década, que também teve um sucesso de público fantástico. E a gente teve outras festas menores que eram temáticas também, a Gostosura ou Travessura, Sim. que tinha uma brincadeirazinha com doce, né, que a gente tentava, sempre quando a gente criava um tema assim, tinha um objetivo de aumentar a interatividade entre as pessoas, né? Sempre, hoje nem tanto, né, mas sempre rolava essa dificuldade do homem chegar para conversar com a mulher e o contrário também, né? Aliás, quando eu era novo, uma mulher chegar para conversar com um homem numa festa era muito difícil, né? Hoje eu acho que é mais normal. Então a gente queria criar brincadeiras para quebrar esse gelo inicial. E a gente criou a Gostosura e Travessura para isso e a Guerra dos Sexos. As duas com sucesso muito grande também. Deve ter tido muito casal que se formou a partir do trabalho de vocês. Né? Com certeza. Né? Com certeza. Imagino que tenha muitos filhos da Free Web por aí. Tem. Né? Muitas crianças que nasceram a partir do que vocês fizeram. E a gente também, além dessa... A gente nunca pensou em ser pioneiro, nem inovador. Não era um pensamento que a gente tinha. Eu quero ser pioneiro ou inovador, não. Mas acabou que a gente foi sendo, né? Quando a gente criou o portal, em 2000, depois em 2003, a gente criou o Clube Free Web, que era uma rede social, que não era na época chamada de rede social, mas era uma rede social, onde as pessoas se cadastravam, cada uma poderia criar um blog, inclusive na época, a gente criou uma ferramenta para isso,
né, desenvolvendo internamente. E a gente tinha também o que hoje é o Tinder. O Tinder, a fórmula por trás do Tinder é o match, né? Sim. Você marca a pessoa, só que a pessoa não sabe que você marcou ela, só vai saber se ela te marcar também. Esse match já existia lá no Clube Free Web, em 2003. Eu lembro bastante dessa fase. Eu vou te interromper rapidamente, André. Nosso único intervalo. Falei que passava rápido, mas tem muita história ainda, viu? Muita história e também tem os trabalhos atuais. Então convido vocês a continuarem com a gente no segundo bloco, que André tem muita coisa para contar para a gente aí. Até lá. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Bom, amigos, estamos de volta para o nosso segundo e último bloco, hoje recebendo o empresário André Felipe Tafuri, fundador da Free Web e de muitos outros projetos, que está lembrando um pouco dessa história para a gente, e também falando dos projetos atuais agora nesse segundo bloco. André, você estava falando, foi pioneiro até de certa forma em rede social, quer dizer, tinha as ideias que hoje em dia popularizaram. Vocês acham que dava, de repente, com as ideias que vocês tiveram ali, com o que vocês programaram, vocês flertaram com o sucesso desse nível que hoje em dia fazem o Tinder ou outras redes sociais, assim, porque vocês estavam no caminho ali, né, cara? Sucesso é muito relativo, né? O que a gente considera sucesso. Sim. Em relação a isso, a gente não tinha essa pretensão, né? A gente tinha pretensão a gente não tinha pretensão nenhuma, na verdade. Mas muitas empresas dão certo assim, né? A gente queria desenvolver as coisas e tá criando ali inovação. Você era uma empresa muito empolgada, eu lembro disso. Vocês eram jovens muito empolgados. Exatamente. Então, talvez hoje a gente tivesse um sucesso diferente. Não sei, não tem como saber. Mas eu acredito que para a época a gente foi bem inovador, mesmo sem pensar em ser. E não sei, cara, hoje como seria isso? Porque a ideia em si não é o que faz o sucesso, né? Uhum. Ter a ideia é muito fácil. Ter a ideia, todo mundo tem várias ideias. Agora, colocar no papel, tirar do papel, preparar, produzir, colocar para rodar e depois isso ainda ter um sucesso financeiro, né? Que no caso é o que a gente está falando aqui. Aí já depende de muitas outras coisas. Porque foi o único, na verdade, que não veio assim nessa proporção. Porque todo o resto, eu morei fora de Friburgo durante uma boa parte desse período, fazendo faculdade, e o site de referência que a gente tinha fora de Friburgo, e Friburgo tem muito friburguense fora, né? Então a gente, para estudar, na nossa geração, o pessoal sai muito para estudar. Você foi o primeiro que pegou uma geração de faculdade em Friburgo, né? De maior variedade de cursos, que tinha faculdade de filosofia, claro, tinha a FONF, mas a Cândido, mas uma maior variedade de cursos você começou a pegar. E tinha uma diáspora, os friburguenses saíam para estudar, hoje em dia saem muito para trabalhar, e tem muito friburguense de fora que busca saber como é que estão as situações da cidade. E a Free Web era essa referência. Com certeza, né? Foi referência para muita coisa. Foi. Não só na parte cultural, na parte de eventos, mas depois que a gente começou a parte jornalística também. Sim. Já foi mais para frente um pouquinho. Vocês criaram uma frente de jornalismo, né? O portal prestava isso, né? Então a gente, como o tempo é curto, a gente pode lembrar que vocês tiveram um curso, né? Que durou bastante tempo. Sim. Depois, em 2006, houve uma separação dos sócios, Isso. né? Mas o curso continuou ainda com outro nome, né? Durante bastante tempo. Formou muita gente, passou muita gente boa por lá. Posso citar aqui Guilherme Marconi, fez um sucesso enorme, né, como designer e começou ali também estudando. Sucesso internacional. Internacional, né? É uma pessoa que eu tento trazer para cá sempre, mas não consigo. Tímido, ele foge de mim. Mas muita gente passou por ali, né? A gente teve o curso, a revista, né, que depois passou a chamar Êxito Rio, que ainda continua com muito sucesso. Que era Êxito Free Web, né? O portal que se chamava Free Web passou a chamar Êxito Rio também. A empresa de eventos, né, que a gente fazia como Free Web. Mas depois no momento que a gente resolveu mudar um pouquinho a cara da empresa e profissionalizar mais,
A empresa de eventos passou a chamar Serra Up e a gente depois vendeu. A empresa, o portal e a revista passou a chamar Êxito Rio, a gente vendeu e focamos muito na FRUWeb para ela se tornar uma agência digital reconhecida. Nessa fase você já era sócio do Anderson, né? Isso. Qual o sobrenome do Anderson? Anderson Medeiros. Medeiros, né? Na revista foi Ayrton Dias, né? Isso, que acabou ficando com ela, tá com ela até hoje, né? Exatamente. Pessoas também que fizeram parte da história da FRUWeb aí diretamente. Claro que muita gente, seria impossível citar o nome de todo mundo que participou. Mas a gente teve a ajuda sócios. de muita gente boa, bacana, a gente fez muita amizade e eu agradeço todos eles até hoje. Vocês têm uma ligação próxima com o Bloco no Rastafari, né, que também surgiu de pessoal que frequentava ali a FRUWeb. Isso, o Eltinho e o Marão chegaram lá em 2004 para a gente fazer uma parceria, fazer o site do Bloco. E desde 2004 a gente é muito amigo e a gente está sempre juntos. O carnaval ali na FRUWeb era concentração também, né? Enfim, tem muitos vídeos disso que o pessoal prefere não mostrar, mas tinha muitos vídeos. A gente criou um bloco das piranhas da FRUWeb, até por iniciativa do Cristiano. E a gente se divertia muito no carnaval. Então, André, você depois de 2006 teve essa nova fase do trabalho. Penso que nesse momento é uma empresa mais madura, uma empresa que aquela empolgação toda inicial, de se divertir com a coisa, sem tanto profissionalismo, não no mau sentido que eu estou dizendo isso. Claro que o trabalho era bem feito, o site era super bem programado, o curso era muito sério, não estou falando disso. Mas eram jovens que estavam se divertindo com a coisa. As festas cresceram muito dentro da empresa, né? E a partir de certo momento vocês começam a ter um trabalho mais focado, né? A gente entendeu que a gente tinha que focar na agência e a gente trabalhou em cima disso. Implementamos sistemas de gestão até a gente conseguir o selo ISO 9000 lá na agência. Depois a gente conseguiu um prêmio nacional de qualidade de gestão também. E aí as ideias, engraçado, né? Como a gente resolveu focar e depois que focou e a empresa começou a crescer muito, outras ideias começaram a surgir. Só que as ideias, como eu falei antes, a ideia sem execução, ela não é nada. E aí surgiu a Lingerie BR, que era uma ideia que a gente já tinha há alguns anos e estava engavetada, mas em 2013 a gente resolveu colocar em prática. Como é que funciona o Lingerie BR? É um shopping virtual, né? Mas para um leigo, como é que se explica isso? A Lingerie BR é complexa na operação, mas a ideia é muito simples. As confecções que nós temos aqui, um polo muito, muito forte de moda íntima, as confecções elas precisam vender seus produtos, mas elas têm um pouco de dificuldade de entrar no comércio eletrônico, né? Comércio eletrônico, para se montar uma loja, a mídia costuma dizer que é mais barato ter uma loja online do que uma loja física e, na verdade, não é bem assim. Então, o movimento que estava acontecendo é que as confecções, cada uma estava montando a sua loja, com muita dificuldade para manter a loja financeiramente e acabavam fechando as lojas. Ou, simplesmente, ao ver a dificuldade, elas não abriam. Então, a gente recebia lá na FRUWeb, mensalmente, dezenas de confeccionistas querendo montar sua própria loja virtual. A gente explicava todo o processo que era necessário e aí uns desistiam, outros conseguiam iniciar, mas depois não tinham sucesso. Daí a gente entendeu que a gente precisava criar uma ferramenta em que o confeccionista não precisasse se preocupar com a parte mais difícil, que é a parte que a gente já conhecia, da tecnologia, do marketing digital, da logística. E aí surgiu o Lingerie BR, ou seja, uma plataforma em que o confeccionista que quiser vender seus produtos e ter sua marca conhecida a nível nacional, ele entra para participar, deixa os produtos conosco e a gente faz todo o processo e vende para o consumidor final e entrega na casa do cliente. Quer dizer, ali, vocês imaginam que vocês devam focar principalmente no pequeno e médio, na pequena e média confecção, seria isso, não? A gente não tem esse foco, mas é o que normalmente acontece. Porque a confecção maior, já um pouco mais estruturada, ela sempre tenta quebrar essa barreira por conta própria, certo? Mesmo tendo as dificuldades que existem. O pequeno confeccionista é o que não tem condições mesmo de ter sua própria loja. E aí, nesse processo, a gente ajuda muito eles. E como é que é em termos de visibilidade, assim?
o site tem bastante visita, bastante busca, você já tem contato já com outras cidades, como é que funciona essa logística? Vocês fazem a ponte entre a produção e o consumidor. Explica pra gente como é que funciona isso, como é que essa ferramenta ajuda esses empresários, como é que podem fazer para procurar vocês. Explica pra gente como é que funciona. Então, o site ele tem um número de visitas muito alto, porque a gente precisa de um número de visitas muito alto para vender, certo? Eu costumo dizer para o confeccionista que vem conversar comigo que se ele botar o produto para vender lá e ele não vender nada, ele já está tendo um lucro absurdo de exposição da imagem dele. São mais de 200 mil pessoas por mês que acessam o site. E não são 200 mil pessoas que passam na frente da sua loja. São 200 mil que estão procurando alguém para fornecer lingerie. Porque assessor tem interesse, né? Então já é um público muito qualificado. A pessoa entra no site e está lá. Quando entra, ela consegue ver os produtos de todas as marcas que fazem parte do projeto e a marca do próprio confeccionista, né? Diferente de um modelo em que a confecção produz, o e-commerce compra dela, tira a etiqueta dela e coloca a da própria loja para vender. Então quem compra no final não sabe quem produziu. Esse é o normal, é o que acontece em todas as lojas. O nosso projeto é diferente. Vocês preservam a marca do... Exatamente. A gente não só preserva, como destaca. Então a confecção, além de estar vendendo, ela está tendo sua marca reconhecida no Brasil todo. Investimento para o produtor não sai caro nesse formato? Muito barato. Eu costumo brincar também nas minhas apresentações que o confeccionista ele vai chegar, vai botar o produto lá, vai para a praia e só vai ficar acompanhando os resultados pela internet. Claro que isso é um exagero, né? Sim, sim. Porque eles fazem a parte principal, que é produzir o produto. Mas a parte de venda e logística fica tudo por conta da nossa empresa. Os resultados têm sido positivos. Você já está há quase 6 anos nesse projeto, né? Aliás, hoje o seu projeto carro-chefe, que você deixou a Friweb há 2 anos atrás, né? Isso, hoje ela caminha com as próprias pernas, né? Exatamente. Teu filho que está crescendo por aí com o Anderson, né? Com muito orgulho. A Lingerie BR, em 2013 a gente teve a ideia, passamos 1 ano desenvolvendo, colocamos no ar em 2014, passamos 1 ano testando, em 2015 a gente recebeu um investimento de dois investidores, o Oswaldo e o André, e a Carla, que é esposa do Oswaldo e nossa sócia. Esse investimento que eles fizeram, conseguiram fazer com que a gente alavancasse. Então a gente está em crescimento contínuo, um crescimento muito grande. E esse ano a gente está abrindo vaga para mais 20 confecções por esse primeiro semestre. Mais 20 para esse ano? Isso, 20 parceiros que vão poder entrar nesse primeiro semestre. Credibilidade ajuda, né? O fato de você, talvez, não sei, talvez no Rio de Janeiro não fosse tão fácil ser tão conhecido como você é aqui. Isso, né? É uma das coisas que mais me deixou orgulhoso no início do projeto, porque se você pensar bem, o mercado de moda íntima, ele é muito maltratado, no sentido de confiança, né? Ninguém tem mais confiança de tanto cheque pré-datado, sem fundos que foi passado durante anos. Então, confiança nesse mercado é muito baixa. E eu, quando cheguei e comecei a conversar com os confeccionistas, mostrando o projeto, e conseguia convencê-los a participar e eles deixarem esse produto com a gente, eu senti que a confiança aí, nesse caso, estava sendo restaurada, entendeu? Eu fiquei muito orgulhoso disso. André, estamos chegando ao fim. Você está aí praticamente fazendo 20 anos aí de trabalhos como empresário na Nova Friburgo, 19 anos agora. Já dá para olhar para trás, né, cara? Valeu a pena, cara? O que você sente quando olha para trás e vê essa aventura que vocês escreveram aí, que mudou a vida de tanta gente, que continua mudando a vida de tanta gente? Qual é a sua sensação? Às vezes, quando a gente começa a lembrar, me assusta de tanta coisa que a gente acabou fazendo, mas não é uma coisa que eu costumo fazer, não, de olhar para trás, não. Estou muito focado na frente, porque esse projeto Lingerie BR é muito importante para mim, mas principalmente para a cidade. A gente tem um polo de moda íntima forte que, aos poucos, perde um pouco de espaço, mas o comércio eletrônico ele tem uma força muito grande, vai crescer muito, então eu acredito que esse vai ser um ponto de virada
não só para a gente, para a empresa, mas como para a cidade também. Você tem assim um número do volume de vendas que passam por vocês anualmente? A gente tem crescido cerca de 10% ao mês. Ao mês? É um crescimento muito grande. Mas a gente tem muito para crescer ainda, muito. Isso depende de nós e depende dos confeccionistas também. Quer dizer, acaba sendo até uma válvula de crescimento aí para Com certeza. a produção friburguense, né? E a gente tem um modelo de negócios contábil em que uma boa parte dessa venda retorna para o município em forma de ISS. É um modelo de contábil um pouco diferente do que acontece aí. Broker não, né? Isso. É. Exatamente, a gente trabalha nesse formato. Ótimo, então para a cidade também, né? Para a cidade é fantástico. Quanto mais a gente crescer, mais a cidade vai crescer junto. André, quiser mandar um recado para o pessoal de casa com relação ao próprio Lingerie BR, ou pessoas que fizeram parte da tua história, a gente está encerrando, mas temos um minutinho para você poder abrir o coração, falar com o pessoal de casa aí, enfim. Tá, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Foi uma honra estar aqui participando com você, você é um amigo de longa data. Para o pessoal de casa, confeccionistas que quiserem ter sua marca reconhecida nacionalmente, participar de um projeto muito legal para a cidade, é só entrar lá no lingeriebr.com.br, preencher o cadastro e conversar com a gente. Para as pessoas que fizeram parte dessa história aí, e que logicamente eu não vou poder lembrar de todo mundo, mas meu muito obrigado. Vocês foram essenciais nessa caminhada aí. André, você é um sujeito que eu convidei porque tenho uma admiração muito grande, sei da sua seriedade. É uma pessoa realmente que fez muito por Friburgo, sem ser friburguense, que ama essa cidade aqui. E está convidado, viu? Sempre que quiser voltar, passar novidades, algum projeto novo, fica à vontade que o espaço é seu. Imagino que muitos de casa já conheciam o André, quem não conhecia ficou conhecendo. Espero que tenham gostado tanto quanto eu. A gente volta na semana que vem com mais um programa Direto ao Ponto. Até lá. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.